Olá, bem-vindo para mais essa aula, bem-vindo para mais um artigo aqui do blog. Hoje nós vamos falar sobre a origem da Sexta-feira 13. Você sabe sua origem? Você sabe o significado? Você sabe as superstições na Bíblia? Bora lá? A origem da Sexta-feira 13, então, se origina aonde? Num país chamado França. Estranho, né? A história da igreja em relação à França tem muitos assuntos a serem tratados. Porém, hoje nós vamos tratar da Sexta-feira 13. Existem várias Sextas-feiras 13 durante todo o ano. Mas você entende como um dia de azar? E você entende o porquê desse assunto? Bom, esses dias são envoltos de mistérios, de azares e de receios na cabeça e na mentalidade de algumas pessoas. Então, a origem vem lá da França, no dia em que a Ordem dos Templários foi destruída. Aí tem gente que fala assim, Sexta-feira 13, não tem nada a ver com a Bíblia. A Ordem dos Templários, você conhece? Você sabe o porquê que ela foi instituída? Você sabe qual era a função da Ordem dos Templários? Bom, se você não sabe, já vou deixar um e-book aqui na descrição onde eu trato da história das cruzadas. E aí você vai entender um pouco a respeito de quem foram, quem são e o porquê é tão importante os Templários a ponto de, no dia da destruição da Ordem dos Templários, ter, através da história, um dia taxado de Sexta-feira 13. Como um dia de azar, um dia de mistérios ou um dia de maldição. Bom, ao redor desse número 13 existem sombras e desconfianças enraizadas em várias culturas. Eram 13 os presentes na última ceia, sendo o traidor Judas. Assim diz a historicidade. No Apocalipse, o número 13 é o capítulo onde se assume que o número da besta e do anticristo é o 666. E assim por diante. Inclusive aqui no blog nós temos um estudo sobre o capítulo 13 de Apocalipse. A Cabala, que é o ramo do esoterismo com relações ao judaísmo, enumera 13 espíritos malignos. E até no meio do ceticismo nórdico surge a personalidade de Loki, o deus do fogo e da travessura, que parece nas escrituras muitas vezes como sendo o 13º convidado. Loki é o mesmo nome do irmão do Thor. Coincidência? Mitologia grega é coincidência? Isso fica para um outro assunto, para um outro estudo. Bom, também a sexta-feira tem significados obscuros. A tradição cristã assume que Jesus Cristo foi crucificado à sexta-feira. Alguns estudiosos da Bíblia creem que Eva levou Adão para o pecado quando lhe ofereceu a maçã ao sexto dia da semana. Alguns estudiosos, classe minoritária, ou majoritária. No caso aqui, os minoritários. E não saindo das histórias de tradições, conta a história que Abel foi assassinado pelo irmão Caim numa sexta-feira. A Bíblia trata esses dias, a questão não é tratar o dia, a questão são que os estudiosos, através de datas e cronologias, chegam a essa definição. Algumas correntes minoritárias tratam desse assunto. Mas onde deu origem a essa questão do azar supremo, que cai justamente numa sexta-feira 13, conhecida como sexta-feira 13? Eu estou falando aqui sexta-feira e falo santa. Eu acho que é tanta aversão ao sexta-feira 13 que eu acabo falando sexta-feira santa. Então, se eu falar sexta-feira santa aqui, entenda-se sexta-feira 13, tá bom? Vem na minha mente sexta-feira santa, mas é sexta-feira 13 que nós estamos falando. Bom, para entender a origem desses receios, temos que regressar à França e a uma sexta-feira, 13 de outubro de 1307. O dia havia acabado de nascer quando o rei Filipe IV deu início a uma perseguição contra a Ordem dos Cavaleiros Templários. Eu não vou falar aqui sobre o Império de Filipe, não vou falar sobre o Império francês, mas para que você entenda um pouco do contexto da história. Nas mãos do Papa, na época, o Papa Clemente V, todos os membros da ordem foram acusados de sacrilégio à cruz, de heresia, de sodomia e de adoração a ídolos pagãos. Além disso, os cavaleiros foram acusados de manter relações homossexuais entre si, e o que era particularmente humilhante para a época.
Os motivos não eram verdadeiros e nem sequer tinha fundamentação alguma, mas a perseguição era necessária para que o rei, por suas razões econômicas, conquistasse algo. Bom, desde que o mundo é mundo, a perseguição ou é eclesiástica ou é governamental. Fica aí a reflexão. É a ordem, e a ordem era demasiadamente abastada e poderosa para continuar a ser agiota da coroa francesa e das outras nações europeias. Convencer Clemente V a alinhar na perseguição não foi tarefa fácil para o rei francês, já que o Papa precisava de ajudar militar para organizar uma cruzada na Palestina, liderada pelos Templários. As cruzadas, lembra? Vou deixar um livro aqui para vocês aprenderem mais sobre as cruzadas. E quando o grão-mestre Jacques de Molay, sei lá como é que fala isso, mas o Jacques chumbou um projeto para fundir todas as ordens militares de modo a que ele fiquem sob o poder do rei, o Papa Clemente V então não viu motivos para alinhar com o plano de Filipe V. Ou seja, o que aconteceu? O grão-mestre da Ordem dos Templários, chamado de Jacques Molay, ele fez o quê? Ele fez uma fusão, onde os militares estariam junto com o Papa e ia desmerecer um pouco a coroa de Filipe IV, em questão das ordens e da questão da economia. Então, os desentendimentos entre o rei viúvo e o grão-mestre da ordem não eram novos, era coisa antiga. Quando Jacques chegou à França, viu a ordem ser alvo de calúnias criado pelo monarca. Então, confusão já vinha de longa data na história. Por isso, o Templário pediu ao Papa um documento oficial para que acabasse com esses boatos e enterrasse essa sujeira aiada aí de uma vez por todas. Então, no dia 12 de outubro de 1307, Clemente V acedeu ao seu pedido e enviou uma carta ao rei prestigiando de novo a ordem. Mas a amargura de Filipe não deixou. Vinha do tempo em que não foi admitido nos Templários, logo após a morte da sua esposa. Então, no passado, quando Filipe ficou viúvo, ele quis entrar na Ordem dos Templários e ele foi recusado. E aí a amargura cresceu no coração de Filipe. E aí a escuridão tomou conta do coração de Filipe. Bom, no final do funeral, na quinta-feira, o mestre foi preso. E na madrugada do dia seguinte, todos os companheiros se juntaram a ele. Todos foram presos. Então não houve oposição. Em França estavam só os soldados mais velhos, para não levantar suspeitas. Clemente V, então, repreendeu o rei e mandou guardar os bens dos presos, e guardou-os de facto, dividindo-os com o rei. A Inquisição conseguiu as confissões que queria por meio de tortura, as quais foram mais tarde revogadas pela maioria dos acusados. Alguns foram condenados à fogueira, enquanto outros ficaram em prisão perpétua. Então, em 1314, durante a leitura das sentenças em Notre-Dame, isso mesmo, lá na Catedral Notre-Dame, francesa, muito conhecida, inclusive aí nos últimos dias saindo em matérias pelo mundo afora sobre alguns acontecimentos, os nomes com mais expressão da ordem disseram: somos culpados, não dos delitos que nos imputam, mas da cobardia ao cometer de trair o templo para salvar as nossas vidas. E aí então eles foram mortos. Mas antes de serem atirados à fogueira, Jacob, então, o grão-mestre ali da Ordem dos Templários, acrescentou: Deus sabe que nos condenaram a um umbral da morte com grande injustiça. Não tardará a vir uma grande calamidade para aqueles que nos condenam, sem respeitar a justiça autêntica. Deus vai responsabilizar-se pelas represárias da nossa morte. Ou seja, aí deu início a sexta-feira 13 como uma sexta-feira maldita que caiu num dia 13. E debaixo desta maldição viveram o rei Filipe IV e o Papa Clemente V, que morreram após um ano do acontecido. Então, essa questão das maldições vem da história entre a Ordem dos Templários, a sua destruição e o rei Filipe da época, e assim como algumas histórias quando os cristãos começaram a povoar toda a região nórdica ali da América e os povos bárbaros e foram invadindo então a questão europeia ali do período medieval. A época da igreja medieval,
A igreja é dividida como igreja antiga, igreja medieval e igreja moderna. Nesse período, quando surgiu a questão da Sexta-feira 13, estava imperando então a igreja medieval. O período também era medieval. Então, antes que se convertesse à fé cristã, os escandinavos eram politeístas e tinham grande estima por uma deusa chamada Frigga, deusa do amor e da beleza. Com o processo de conversão, então, eles passaram a amaldiçoá-la como se ela fosse uma bruxa. Então, toda sexta-feira se reunia com 11 feiticeiros e os demônios para rogar pragas sobre toda a humanidade. Aí vem toda a questão da Inquisição, toda a questão da... que os nórdicos, os pagãos, traziam toda aquela questão da mitologia persa, mitologia grega e aquela misturaiada toda que você já sabe. Se não sabe, pesquisa no blog aí e vai aprendendo um pouco mais. Poderia trazer outras fases da história aqui para você entender melhor, mas creio que já está bem definida a questão das origens. E o que a Bíblia diz a respeito, então, da Sexta-feira 13, dessa questão de superstições? A palavra superstição vem do latim superstitio, que significa profecia, medo excessivo dos deuses. Então, toda vez que você é supersticioso, você está subjugando a vontade de um Deus, sob a vontade de uma crendice, que é um termo pejorativo de qualquer crença, seja ela praticada de forma irracional ou sobrenatural. Ou seja, eu não vou passar por aquela escada hoje que é Sexta-feira 13. Você está se subjugando a um Deus. Quem sabe o Deus da Sexta 13? Quem sabe a deusa que nós lemos aqui acima? Quem sabe a Deus Frigga? Se você está vivendo uma superstição, você está se subjugando a algum Deus. Um Deus do medo, um Deus do apavoro, o Deus do azar, o Deus que recai toda sorte de malefícios sobre sua vida. Então, lá na primeira carta em Timóteo, nós lemos que o apóstolo Paulo aconselhou a Timóteo, que era um líder da igreja lá em Éfeso, a assegurar que a sã doutrina fosse ensinada e não permitir que falsidades populares distraíssem as pessoas dos ensinamentos do evangelho. Então, muito antes da Sexta-feira ser 13, aqui no caso amaldiçoada, Paulo já relatava a Timóteo, que ficou como líder da igreja em Éfeso. Éfeso era a segunda maior igreja do Império Romano, só perdia por Roma, e disse assim lá no capítulo 4, verso 7: rejeite, porém, as fábulas profanas e todo exercite-se na piedade. Ou seja, a mitologia grega já trazia uma filosofia de falsos deuses ou deuses historiados através dos filhos de Néfilim, dos filhos dos homens, mas isso é uma outra história. A questão é que aquela região da Turquia, ou o povo grego ali, vivia sobre a amargura de alguns deuses. Então, lá na igreja antiga, igreja medieval e igreja moderna. Igreja antiga, 3 a.C. até 509 d.C. Igreja medieval, 509 até 1500 d.C. Igreja moderna, 1509 até os dias de hoje. Então, lá na igreja antiga já se apregoava contra superstições, fábulas ou qualquer questões que falasse de uma suposta Sexta-feira 13. E até os dias de hoje tem gente que cai nessas baboseiras de Sexta-feira 13 ou de superstições ainda. Pasmem vocês. E nós vemos lá no Código Deuteronômico, quando as leis foram colocadas em questão, quando se trata lá no capítulo 18 em diante, fala sobre a regulamentação de líderes comunitários e religiosos. E ali, na legislação no Antigo Testamento, diz assim: não permitam que se ache alguém no meio de vocês que queime em sacrifício o seu filho ou a sua filha, que pratique adivinhações, ou que se dedique à magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçaria, ou faça encantamentos, que sejam médios, consulte os espíritos, ou consulte os mortos. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas, e é por causa dessas abominações que o Senhor, o seu Deus, vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. Ou seja, faz muito tempo que Deus nos ensina a respeito disso e talvez você não sabia disso. Ou talvez aquele a quem incumbe ensiná-lo não o fez. Mas você está aqui no blog, você está aqui no YouTube e você pôde ter entendimento a respeito dessa verdade.
Então eu espero que a partir de hoje você não acredite mais em superstições, não se apegue mais em superstições e não se subjugue a esses deuses das trevas. Tá bom? Desejo a você tudo de bom, te vejo num próximo estudo, te vejo aqui num próximo artigo do blog. Até mais, fica na paz!